aí, povo de Deus! Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo, assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos e comentamos aqui a poderosa palavra do Senhor. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo. Não se esqueça aí de se inscrever, de dar um like, de comentar, de espalhar esse devocional aí para os seus amigos, para aquelas pessoas que você conhece. Siga a gente também em todas as redes sociais, tudo @podcast do Jonas. Se você já é da casa, então você sabe muito bem como funciona. Nós estamos aqui lendo a carta de Paulo aos Efésios e nós chegamos agora no capítulo 2. Então Paulo disse pra gente ali no capítulo 1 que nós já fomos abençoados pelo Senhor, pelo privilégio de poder fazer parte desse plano eterno do Pai, que é de fazer convergir em Cristo todas as coisas, Cristo como centro, como a coluna, como fundamento, como a parte principal das nossas vidas. E isso é global e nós temos o privilégio de fazer parte desse plano do Senhor. E agora vamos continuar aqui, vamos caminhar para o capítulo 2 e ver o que Paulo ele tem mais a dizer aqui a nós. Efésios capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Aqui a gente tem uma discussão teológica que não vou entrar, nem precisa, não é o propósito disso daqui. Mas o que a gente tem aqui já claro desse primeiro trecho aqui do capítulo 2 de Paulo aos Efésios? Vocês eram merecedores da ira de Deus. Nós éramos merecedores da ira de Deus, condenados ao inferno. Mas Deus foi lá e nos resgatou. Além de nos resgatar, além de nos tirar desse lugar, agora ele nos coloca em um novo caminho. E isso é a coisa mais maravilhosa que tem. Então, ele nos tira de um lugar, nos coloca num novo caminho. E aí, esse finalzinho aqui do que a gente leu, ó, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. A gente tem a discussão lá da predestinação, etc e tal, mas tem uma coisa que nós deveríamos todos dar as mãos e, de fato, entender verdadeiramente, é que nós fomos chamados pelo Senhor para as boas obras. E essas boas obras Ele já colocou na nossa vida para que nós as praticássemos. Não são as obras que nos fazem merecedores de alguma coisa, porque nós fomos resgatados quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então não foi o que a gente fez ou o que a gente vai fazer que vai mudar o nosso mérito em relação à salvação. Não há mérito nosso na salvação. O mérito é todo de Cristo na cruz do Calvário. Porém, por causa desse grande amor com que Ele nos salvou, pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, então isso que é primeiramente interior, agora ele vai ser expandido exteriormente e nós somos essa criação de Deus já feita para as boas obras, para levar o evangelho, para fazer as boas obras por onde quer que a gente esteja. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira e o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, o novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Nós como vocês aqui, Paulo obviamente está falando de nós, povo de Israel, e vocês como gentios. Mas o pano de fundo aqui, o que mais importa é que essa separação ela não existe mais, porque na cruz do Calvário ele fez o quê? Unir os dois lados. Seja os incircuncisos e os circuncisos se olham para a cruz do Calvário e têm a sua esperança totalmente depositada em Cristo Jesus, esses dois agora que estavam longe são aproximados pela cruz do Calvário. É como se com uma mão Jesus ali ele estivesse trazendo o seu povo, o povo de Israel, a lei, os profetas, enfim, cumprindo tudo nele, e com a outra mão ele puxando os povos que não tinham esperança, porque até então tinha sido revelado a nós, se a gente pegar só o Antigo Testamento, só a Antiga Aliança, tinha sido revelado uma salvação por etnia, por nascer ali na casa de Abraão, por ser ali o povo de Israel. Então, até então, para todo o resto do mundo, era todo mundo sem esperança, né? O que o Paulo está dizendo aqui. Mas na cruz do Calvário não existe mais isso. Então, ele pega o povo de Israel, ele pega os gentios, e agora na cruz do Calvário, se você olha para a cruz do Calvário, tendo esperança em Jesus Cristo, agora você faz parte desse povo de Deus, a igreja do Senhor, um povo agora que estava longe, mas agora foi aproximado pelo sangue de Jesus Cristo. E com um acesso ilimitado ao Pai. Já pensou? Você tem acesso diretamente à sala do trono, um acesso diretamente para aquele que conduz, aquele que sustenta, aquele que soberanamente comanda todo esse universo, você tem acesso à sala do Pai, por causa de Cristo. Versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então não há mais essa separação, porque na cruz do Calvário Cristo nos deu acesso ilimitado ao Pai, e toda aquela inimizade, tanto que o povo de Israel tinha por não cumprir a lei, e tanto os gentios eles tinham por nem saber da lei, nem... Se o povo de Israel que tinha lei não conseguia cumprir, imagina aquele que não tinha lei nenhuma, nem sabia como chegar a Deus. Então havia uma inimizade, um furor muito grande, uma ira de Deus sobre todos. Romanos 3:23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então é sobre todos. Mas Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, agora nos deu esse acesso direto ao Pai, nos uniu, nos levou a Ele, nos redimiu e ainda nos dá um novo caminho para nós trilharmos. Um caminho de realizar, executar o plano de Deus. Qual que é mesmo? Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Amazing Grace? Que Deus te abençoe, meu irmão, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus. Se Ele permitir, nós possamos estar juntos aqui amanhã lendo a poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.